Lembras quantas vezes pelas madrugadas eu te despertava e tu me buscava. Tu falavas comigo, eu falava contigo, e tu me dizias que eras meu amigo. Hoje não me buscas, não me ouve mais. Sou teu amigo e esquecido estás. Lembras que te amo e te trouxe aqui, porque tu és meu, fui eu que te escolhi. E eu agradeço por essa rica oportunidade. Que o Senhor continue abençoando a cada um e dando a oportunidade para você, ouvinte da palavra do Senhor, nessa tarde, porque nós não estamos aqui pregando igreja, nem placa de igreja, nós estamos pregando o Senhor, que é o único que pode dar um banho com o seu sangue carmesim, te salvar, te remir dos teus pecados e te levar para o céu. E que o Senhor continue nos abençoando. Amém. Saúde a todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Eita, glória a Deus. Eu convido os amados irmãos para ficarmos em pé. E convido aqui o auxiliar Rodrigo, ele vai ministrar a palavra. Aí eu quero entrar na presença de Deus em oração agora junto com a igreja, para que Deus ilumine a mente e use ele e fale aos corações dos ouvintes. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade. E peço que o Senhor venha sobre o teu filho, Pai, Rodrigo, auxiliar, e use ele na tua palavra, meu Deus. Faz ele lembrar de tudo que ele deu, repreende todo empecilho na sua mente, meu Deus. Que o seu Espírito possa usá-lo com liberdade e o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Auxiliar Rodrigo. Saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor. E os amados ouvintes da palavra de Deus com a boa tarde de salvação. Louvado seja Deus, porque nesta tarde o Senhor Jesus, Ele está à porta do teu coração, batendo e pedindo para que você abra o seu coração para Ele nesta tarde, para que Ele possa fazer morada. Louvado seja Deus, na sua casa, dentro do seu ser, dentro do seu coração. Louvado seja o nome santo do Senhor. E muitas pessoas ainda chegam a dizer: mas irmão, já tenho Jesus em meu coração, mas não chega a praticar a sua palavra. Louvado seja Deus, porque a palavra do Senhor diz que aquele que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora. E não adianta eu e você ir só a Jesus, louvado seja Deus, com os lábios, porque a palavra de Deus diz que com o coração se faz a confissão e com a boca, com o coração crê e com a boca se faz a confissão para o arrependimento. Louvado seja o Senhor. Não tenha Jesus no seu corpo da boca para fora, mas sim tenha Jesus dos pés à cabeça. Seja louvado seja o nome santo do Senhor. Eu peço aos irmãos que abram a sua Bíblia no livro segundo escreveu São Mateus, no capítulo 20 e o versículo 28 a seguir a leitura. Louvado seja o nome santo do Senhor. E os amados ouvintes, que nesta tarde vocês abram, louvado seja Deus, a porta do seu coração. Porque da mesma maneira que Jesus entrou ali na casa de Zaqueu, que fez ali o mover do Espírito Santo, mudou ali a rotina da vida daquele homem para melhor. Nesta tarde Ele tem algo novo para a tua vida. Nesta tarde Ele tem a felicidade na qual você procurou no mundo inteiro e não achou. Mas aqui está a felicidade, que é Jesus Cristo, o Salvador, na qual deu a sua vida por mim e por você ali naquela cruz. Louvado seja o nome santo do Senhor. Livro segundo escreveu São Mateus, no capítulo 20, o verso 28. A seguir a leitura que diz assim: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E saindo ele de Jericó, seguiu grande multidão. E eis que dois cegos assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passara, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós.
E a multidão os repreendia para que se calassem. E ele, porém, cada vez mais clamava mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou e disse: Que queres que vos faça? E disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movendo de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos, e logo viram, e eles o seguiram. Até aqui, não mais. Amados ouvintes da palavra de Deus, podem sentar. Amados ouvintes da palavra do Senhor Jesus Cristo, nessa tarde, como foi dito aqui, que lá no livro do Apocalipse, o Senhor Jesus, ele diz na sua palavra que Ele está à porta. Isso é uma prova que o meu Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é educadamente para entrar na minha e na tua vida. Porque a palavra diz que o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas a Bíblia também diz que se há uma brecha na vida do ser humano, o inimigo ele entra sem pedir licença e sem chamar o dono da casa para lhe convidar para entrar. E quando ele entra na vida do ser humano, ele faz um saceiro de uma maneira tal que o homem chega a pensar que na sua vida não há mais jeito e não há mais solução. Louvado seja Deus! Mas hoje é tarde de salvação. Hoje é tarde de arrependimento neste local. Porque o Senhor Jesus, Ele nos trouxe aqui para mostrar para você que há uma solução na tua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a palavra diz no versículo 28, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O que quer dizer com isso nessa palavra no versículo, no livro do Mateus? A Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele como homem e com o poder de Deus, Ele veio à terra, não para ser servido. Louvado seja Deus, porque a gente vê nos dias de hoje o homem, quando ele tem um patamar elevado, quando ele tem uma posição superior à minha e à sua, muitas das vezes o mundo, os seres humanos querem servirem a ele. Mas Jesus, ele veio ao mundo como Deus e com poder. E nem mesmo assim ele disse: olha, me serve, louvado seja Deus, porque eu sou Deus. Não, ele disse: olha, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nesta tarde o Senhor, Ele quer te servir. Só basta você acreditar e crer que o Senhor Jesus, Ele pode te servir nesta tarde. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu não sei onde você se encontra e nem onde você está, mas de uma coisa eu sei e tenho certeza, que aonde estiver chegando esse aparelho de som, Deus, Ele vai transformar muitas vidas nesta tarde, vai mudar o quadro de muitas pessoas que acham que já está tudo perdido, que está tudo acabado. O Senhor Jesus nesta tarde, Ele veio para te servir e veio para trazer a tua bênção completa, não foi pela metade. E o texto diz que Ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Porque a Bíblia diz que quando o Senhor Jesus, Ele estava indo ali para no caminho do Gólgota, para aquele lugar chamado Caveira, lugar de morte, aonde ali ia ser o Senhor Jesus crucificado no meu e no teu lugar. A palavra de Deus diz que quando Ele estava passando no meio daquela multidão, e os fariseus ali os chicoteando, louvado seja Deus, para que Ele carregasse aquela cruz. E Ele disse: olha, quando Ele passou, muitas pessoas ali estavam chorando,
a respeito da sua morte, porque um homem santo, um homem imaculado, louvado seja o nome santo do Senhor, que estava sendo crucificado sem nada e sem algo nenhum ter feito. Porque na minha Bíblia ele diz, e eu tenho certeza disso, que antes de Jesus ser crucificado, mal nenhum ele fez. Porque a palavra de Deus diz que ele curou o coxo, que ele deu a visão aos cegos, diz que ele curou um paralítico, diz que o coxo que estava em sua cama, ele se levantou, tomou a sua cama e andou. Que mais o mundo queria que o Senhor Jesus estivesse feito? No caso, os fariseus. Então, quando Jesus ele estava passando ali naquele caminho, quando estavam muitas pessoas chorando, se pranteando e se lamentando a respeito da sua morte, louvado seja o nome santo do Senhor, a palavra de Deus diz que o próprio Senhor Jesus ele disse: olha, não chorais por mim, antes chorai por vós mesmo, porque se estão fazendo isso ao madeiro verde, o que fizeram ao madeiro seco? O que Jesus quis dizer com isso? Jesus ele quis dizer, olha, que ele era o madeiro verde. Por que o madeiro verde? Porque ele era santo dos santos. E quando ele se refere ao madeiro seco, ele se referiu a mim e a você, que somos pecador, que somos falhos. Mas não adianta você que dizer que só faz o bem, mas eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca me prostituí, eu nunca pus um cigarro em minha boca, eu nunca bebi, e só faço o bem, então eu sou santo. Ei, tu estás mentindo, porque a palavra de Deus diz que aquele que disser que não tem pecado, torna-se um mentiroso. Porque a palavra de Deus também diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas existe a graça do Senhor Jesus Cristo que permanece sobre mim e sobre você nesta tarde. E que graça é essa? É um favor imerecível, um favor na qual ser humano nenhum merece. Ou seja, já mereceu esse favor. E o Senhor Jesus, ele fez esse favor por mim e por você. Louvado seja Deus, que ele deu o seu sangue em morte, e morte de cruz, ao meu e ao teu respeito. Então nesta tarde é motivo de alegria de você estar respirando, de você estar ouvindo este aparelho de som, porque o Senhor ele te trouxe aqui para mostrar que na tua vida nada está perdido. Levante a cabeça que você é um escolhido e uma escolhida do Senhor Jesus Cristo. Mas irmão, eu ainda não sirvo a Jesus, não te preocupa, vai ouvindo a palavra de Deus, porque no tempo certo o Senhor Jesus ele irá te exaltar. E quando ele te exaltar, saia da frente o inimigo, o capeta, porque você irá passar por cima, porque aquele que está no caminho do Senhor trilhará o caminho reto. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então nesta tarde não tenha medo, porque você ainda não serve a Jesus. Não se deixe levar por obstáculos dessa vida, porque os obstáculos da vida são como a onda do mar, que ela vem e volta. A onda do mar ela começa bem alta, vindo lá embaixo, mas quando ela chega na beira do mar, ela vem rastejando ao meu e aos teus pés. Louvado seja Deus. O que quer dizer com isso? Que o problema que há na minha e na tua vida não é maior do que o Deus que eu sirvo, do que o Deus que eu estou pregando aqui nesta tarde. Diga para o seu problema que existe um Deus maior do que ele. Diga para o seu problema que o Deus da tua vida, o Deus da minha vida vai solucionar. Será que o teu problema é maior do que esses dois cegos que a Bíblia fala, que nós lemos?
A Bíblia diz que aqueles homens, eles não enxergavam. A Bíblia diz que aqueles dois homens estavam na beira do caminho. E quem está na beira do caminho precisa voltar para o caminho. E nesta tarde o Senhor Jesus, Ele te chama para voltar para o caminho certo. Para voltar, louvado seja Deus, para o caminho brilhante, um caminho de luz. O Senhor Jesus, Ele te chama com autoridade nesta tarde para fazer a sua estrela brilhar. Porque o inimigo, ele faz com que o homem fique cego, faz com que a estrela do homem não brilhe. Mas o Senhor Jesus, Ele disse que veio para dar vida, e vida com abundância. Ele veio para dar um polimento espiritual na tua estrela, para que a sua estrela volte a brilhar, para que a sua estrela volte a ser a luz do mundo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então não se deixe levar por obstáculos dessa vida, porque os problemas eles vêm e passam. E a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo serão mais do que vencedores. Então, se nesta tarde você está em Cristo, acredite e creia que você é mais do que vencedor. Louvado seja Deus. Mas, amados irmãos, a palavra de Deus diz no versículo 29: e saindo eles de Jericó, seguiu uma grande multidão. A palavra de Deus diz que quando Jesus estava ali saindo de Jericó, acredito eu que já é as portas das saídas, a palavra de Deus diz que Jesus, quando ele passou a um certo e determinado lugar, antes de sair de Jericó, diz a palavra de Deus que havia dois cegos que viviam à beira do caminho. Glória a Deus. E à beira do caminho só existe coisas inefáveis, só existe coisas que desagradam a Deus. Louvado seja Deus. Mas quando aquelas pessoas reconhecem que Jesus é o Salvador, que Jesus pode curar, que Jesus pode salvar a sua vida, a palavra de Deus diz que Jesus, ele tira da beira do caminho e bota no caminho. Glória a Deus. Porque quando Jesus ele chega no lugar certo, quando Jesus ele chega na tua vida, ele bota tudo de volta no seu devido lugar. O que está no lugar errado, o que está bagunçado, o que está desajeitado, quando o Senhor Jesus chega, tudo tem que estar no lugar. Aleluia. A preocupação tem que sair. Louvado seja Deus. E a palavra de Deus diz que aqueles dois cegos, ouvindo o povo clamando, o povo exaltando e glorificando a Deus, porque aquela multidão que andavam ali com Jesus eram pessoas que já haviam sido curadas, era coxo, era cego, era enfermo, eram pessoas que já estavam mortas. Aleluia. O teu problema é maior do que a morte, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus, quando ele estava chegando ali num determinado local, a palavra de Deus diz que Marta, a irmã de um defunto, ela veio procurar Jesus. E quando Jesus chegou naquele local, no quarto dia, quando muitos dizem que não havia esperança para Lázaro, muitos diziam que Lázaro não viria mais ao mundo,
A palavra de Deus diz que quando Jesus chegou naquele lugar, Jesus disse: Marta, tirai-vos a pedra. Sabe o que quer dizer isso, amado? Tirai-vos a pedra. A pedra significa dúvida na nossa vida. A pedra significa o medo. A pedra significa o engano. Nesta tarde o Senhor Jesus ele está dizendo: tira a pedra da tua vida, porque grande é o milagre que hei de fazer na tua vida. Tira essa pedra, porque com a pedra Jesus não pode trabalhar. Louvado seja Deus. E a palavra de Deus diz que quando aquele povo ali removeram aquela pedra, Jesus disse a Lázaro: Lázaro, vem para fora. E o Lázaro, que já havia 4 dias de morto, enquanto muito não dava nada, a Bíblia diz no livro de João, no capítulo 11, que Lázaro ele saiu daquela caverna com vida e respirando. Glória a Deus. Sabe o que quer dizer isso? Que Deus nesta tarde ele quer entrar na tua vida. Deus nesta tarde ele quer mudar aquilo que estava errado. Deus ele quer colocar no lugar certo aquilo que não tem mais jeito. Jesus ele quer chegar com a solução. Mas irmão, isso nunca aconteceu na minha vida. Fica tranquilo, te acalma, aquieta-te o teu coração, confia no Senhor, porque a palavra de Deus diz que ele traz à existência aquilo que nunca existiu, como já existisse. Louvado seja Deus. E se ele traz à existência o que há para Deus na tua vida, que ele não pode mudar, que ele não pode fazer. A minha Bíblia ela diz que para Deus nada é impossível. Nada para Deus é impossível. E a palavra de Deus diz que aquele cego, ele vendo ali aquela multidão, eles começaram a clamar, eles começaram a chamar por Jesus, eles começaram, louvado seja Deus, a indagar, a interrogar ao próprio Senhor Jesus. Mas sabe o que é que eu fico analisando nesse texto? É que em meio à multidão, o povo gritando, o povo falando, e aqueles 2 homens falando: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Como era que Jesus ia escutar a voz daquele povo, daqueles 2 homens? Como era que Jesus ia ouvir aquela voz clamando e suplicando por um socorro? Não importa onde tu esteja e nem o local, acredite e saiba de uma coisa: que se você clamar, se você chamar o nome de Jesus, Ele desce como grande na tua vida. Ele desce como juiz e como advogado dos advogados. Aleluia, louvado seja o teu santo nome, Jesus. E a Bíblia diz que aqueles 2 homens, eles não desistiram. Aí onde está o segredo do ser humano: não desistir. Porque a Bíblia diz lá no livro de 1 Pedro que aquele que desiste, a minha alma não tem prazer nele. Siga em frente. Mas irmão, eu errei. Levante e siga em frente, porque a palavra de Deus diz: se o homem cair 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, todas elas eu coloco de pé. Sabe o que quer dizer isso? Na semana existe 7 dias, e se você cair todo dia, o Senhor Jesus ele está preparado para te colocar de pé, te dar uma nova vida e te dar um banho de sangue carmesim. Louvado seja o nome santo do Senhor.
Então não se deixe levar por obstáculos dessa vida, porque você tropeçou, porque você errou, porque você continua errando. A Bíblia diz que quanto à vida, há esperança. E diz também, porque ainda há esperança para a árvore que se foi cortada. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a palavra de Deus diz que a multidão ali, vendo aqueles homens clamando por Jesus, pedindo socorro, o povo estava exaltando, louvando, glorificando o nome santo do Senhor. E muitos deles diziam para aqueles dois homens que eles se calassem. Mas ele não se deixou levar por essas vozes contrárias. A Bíblia diz que eles continuaram clamando, persistindo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a Bíblia diz que em meio à multidão, queridos, em meio àquele povo, em meio àquela multidão, em meio àquela dificuldade sonora de aclamação, de louvado seja Deus, de da voz daqueles dois cegos chegar a Jesus, existia ali um meio de dificuldades. Mas a palavra de Deus diz que em meio a essa dificuldade, acredita nessa palavra, que Jesus ele ouviu a voz daqueles dois cegos. E Jesus virando-se para trás, acredito eu, em outras palavras, Jesus disse: olha, quem está me chamando? Espera aí. Em meio à multidão, o povo glorificando, exaltando, gritando, chorando na presença do próprio Senhor Jesus Cristo em terra. Jesus escutou essa voz. Tem alguma coisa em comum. Deus, nesta tarde, Ele está escutando o teu clamor. Deus, nesta tarde, está escutando a tua voz. Louvado seja Deus, porque a palavra de Deus diz que Deus, Ele sonda e esquadrilha os pensamentos. Mas eu não falei nada. Mas você pensou. E se você pensou, Deus do alto e sublime céu, Ele viu. E quando Ele vê, amado, Ele se comove de íntima compaixão, porque Ele viu arrependimento, porque Ele viu o quebrantamento do teu coração. E é isso que Deus quer de cada um de nós, o quebrantamento, o arrependimento, a sinceridade para com Ele. Glória seja dada ao nome de Jesus. E a Bíblia diz que aqueles dois cegos, eles tinham ali a sinceridade e tinham também a convicção de que Jesus podia solucionar o seu problema. E que o seu problema para o próprio Jesus não era nada. Porque vê bem o que a palavra diz. E Jesus parando, chamou e disse: que queres que eu vos faça? Nessa tarde o Senhor Jesus, Ele está te chamando. Em meio a essa multidão, em meio a esse povo, Deus está te chamando porque Ele te escolheu. E se Ele te escolheu, você não vai morrer até que se cumpra os projetos de Deus na minha e na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Não adianta você se esconder na casa de A, na casa de B, fazer um buraco no chão para se esconder da presença do Senhor. Porque eu me lembro quando o nosso pastor Nauro Pedro, ele nos contou uma história de um rapaz dali da igreja de Itapissuma. Ele disse que um jovem aceitou a Jesus, mas não conseguia parar de fumar. E passou-se a primeira semana e ele não desistiu da presença de Deus.
E ele chegou para o pastor Dauro Pedro: pastor, eu não consigo parar de fumar. E o pastor Dauro sempre incentivando ele: não desista, vá em frente. E deu uma palavra a ele dizendo: olhe, quando você for acender um cigarro, lembre-se de que Deus vai estar te olhando. E aquele jovem, ele foi-se embora para a sua residência. E um certo dia à noite, ele contando, ele disse que ele acendeu um cigarro na varanda da sua casa. E ele disse que ele se lembrou da palavra na qual ele tinha escutado, que o Senhor Jesus estava ali vendo. E ele correu para a sala e ele lembrou que da palavra do Senhor, que diz assim: que os quatro cantos da terra o Senhor Jesus ele está contemplando. E ele foi para o seu quarto, foi para a cozinha, foi para o banheiro, apagou a luz. Aí ele se lembrou daquela palavra que diz assim: olha, que os olhos do Senhor estão como chamas de fogo nos quatro cantos da terra. Sabe o que quer dizer isso? Porque o fogo do escuro, ele se torna em luz. E aquele jovem, ele se lembrou dessa palavra, ele apagou o cigarro, jogou o seu cigarro fora, e até hoje ele é o servo do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Sabe o que é que quer dizer isso? Que quando Deus ele tem um plano na vida do ser humano, irmão, não importa a situação que você esteja, se é situação financeira, se é situação espiritual, de uma coisa eu sei e vou te dizer novamente: o meu e o teu Deus, ele é Deus de solução. Glória seja dado ao nome do Senhor. Mas, irmão, meu problema é emprego. Deus, ele disse que ele é a porta. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz que ele chamou e disse: que querem que vos faça? E disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Veja que situação aqueles homens estavam, porque ele era cego. Eu tenho um amigo meu de trabalho que ele foi se operar de catarata e ele está correndo grande risco de perder a sua visão. Sabe o que é isso? É que quando o homem ele bota a mão para fazer algo que só Deus pode fazer, dá tudo errado. Porque muitas vezes os homens, os cientistas, querem passar por cima da voz do Senhor, querem passar por cima da palavra, querem se fazer de si um Deus para ser adorado. Mas Deus só existe um, e a adoração só vai para um, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que deu a vida por amor de mim e por amor de você. E a Bíblia diz que ele é médico dos médicos. Ele não precisa de mim, ele não precisa de você, ele não precisa do presidente, do governador para operar na vida do ser humano. Ele não precisa. Glória a Deus. E a Bíblia diz que ele chamou aqueles dois cegos: manda que eles venham até mim. E quando aqueles dois cegos chegam até Jesus, Jesus diz: o que queres que vos faça? E ele disse: que os vossos olhos sejam abertos. Glória seja dado ao nome do Senhor. E a Bíblia ainda diz no versículo 34: então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos, e logo viram, e eles o seguiram.
Deus, ele tocou na vida daqueles dois jovens. Então nesta tarde, acredite que da mesma maneira, do mesmo jeito que Deus tocou na visão daqueles dois jovens para que ele enxergasse, o Senhor Jesus, ele está abrindo a tua mente espiritualmente para que você veja a glória e o poder de Deus que ele tem para descer sobre ti. Mas irmão, eu sou cego, eu não estou dizendo isso. Mas a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens para que não lhe resplandeça a glória do céu. Quem é o Deus desses séculos? Satanás. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Louvado seja Deus. Então ele sabe o plano e o projeto que Deus tem na tua vida. E ele acha que o dever dele é destruir e acabar com a tua vida para que tu não alcance esse projeto. Mas você é escolhido do Senhor. E quem é escolhido do Senhor não morre, não falece, não descansa, não se atrasa até que se cumpra os projetos de Deus na tua vida. Então nesta tarde, acredite que Deus pode solucionar o teu problema. E o teu problema para Jesus não é nada. Dê um voto de confiança para que Jesus possa trabalhar na tua vida. E aceite a Ele como verdadeiro e único Salvador. Aonde quer que você esteja ouvindo este aparelho de som, mas está muito longe, não precisa vir aqui. Feche os teus olhos daí, põe a tua mão direita no teu coração e ore conosco nesta tarde, acreditando que Deus entrou na tua vida com solução e com restauração. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu quero agradecer a rica oportunidade e quero chamar o pastor Dauro Pedro para que ele possa ministrar esta oração em nome de Jesus.